É muito legal a história desde 1953, quando o meu avô pisou aqui para, junto com o pessoal da colonização, criar o primeiro hospital e ser o primeiro médico da região. Foi muito bacana. E toda a história, decorrer disso, quando foram adquiridos as outras instituições hospitalares e a formatação da saúde, no plano de saúde mesmo, que isso veio na década de 70, e antes não era assim, é uma história que é muito bacana. E a ideia disso é dar continuidade a esse crescimento que a gente tem e conseguir, junto com o crescimento em número de vidas, conseguir abranger também uma melhora e um crescimento na qualidade do serviço prestado e na complexidade do serviço prestado para a população aqui em Rondon. Porque a gente chegou num momento em que o que a gente presta, a gente já faz bem, mas falta situações em que a gente precisa preencher. E isso a gente está trabalhando para chegar lá. Honestamente, cara, eu acho que a minha filosofia da criação dos meus filhos vai ser mais ou menos a mesma do meu pai. Eu não vou pressioná-los a seguir, vou mostrar as dores e os amores, e eles vão ver como é que funciona a minha vida. Se isso for suficiente e preencher o que eles esperam para a vida profissional deles, eu vou catalisar com a melhor forma possível, né? Como eu recebi do pai, né? Todo o incentivo e todas as trocas de experiência. Agora, influenciar a ponto de traçar um caminho para eles, isso eu não pretendo. Eu acho que meu pai sempre falava que existe vida fora da medicina, e eu concordo com isso. Ser médico é muito bom, eu adoro ser médico, para mim talvez não conseguiria ser outra coisa, mas acho que eles têm toda a liberdade para escolher o que for melhor para eles. Quando a gente está tratando com problemas de saúde e às vezes doenças graves, por mais que a gente tente seguir uma linha e por mais que a gente tente ser perfeito, às vezes a gente não atinge as expectativas do paciente ou do familiar ou de alguma circunstância que esse momento envolve. E aí a cobrança, que deveria ser uma cobrança meramente institucional, ela acaba passando um pouquinho para esse lado pessoal. Então hoje você atender a população em Rondônia, o que a gente faz isso com muito carinho e enfim, é o que a gente fez a vida inteira, mas essa cobrança passa a ser pessoal. E quando ela passa a ser pessoal, às vezes, se você não estiver muito bem estruturado emocionalmente, você confunde as coisas e fica difícil. Com o tempo a gente aprendeu muito bem a lidar com isso e a gente consegue dividir. Então, às vezes, esse cenário atrapalha um pouquinho, tá? Fora isso, é muito bacana, porque tudo que você faz ali, você vai estar buscando uma melhora e você tende a perpetuar. Como tem raiz, a gente quer que essa raiz aumente, né? Hoje, eu cheguei aqui, eles estavam administrando o hospital, a Ana como vamos dizer assim, diretora executiva, traçando planejamentos, fazendo planejamento estratégico e ações, e o meu pai fazia mais a parte técnica no hospital e também na parte de regulação de plano de saúde e alguma coisa dentro da operadora. Quando eu cheguei para cá, eu fui assumindo um espaço mais na parte assistencial. Então hoje, vamos dizer assim, dentro da estrutura, a minha irmã segue fazendo a direção administrativa, enfim, tudo aquilo que envolve contabilidade, regulação, RH, compras, etc. E eu acabo assumindo uma função mais assistencial. Ou seja, unindo o que eu sei da minha prática ali dentro das legislações para tentar melhorar o serviço de assistência e os protocolos dentro do Hospital Rondon. E foi feito um convênio com a Cassiopar para ser o plano de saúde parceiro desse órgão. E dentro desse planejamento estratégico da Cassiopar, o projeto de expansão. Então, hoje o plano de saúde, não sei ao certo especificamente os decimais, mas ele conta em torno de 35 mil beneficiários, contando a região oeste toda aqui, principalmente Rondon e os municípios que ficam próximos a nós e Toledo agora.
Então essa entrada em Toledo aconteceu nos últimos 2 anos, com 2 grandes contratos que foram fechados lá, 2 grandes parcerias que foram fechadas lá, e isso veio se desenvolvendo e se consolidou. Então hoje a gente está atuando muito aqui em Rondon e naquela região que a gente já tinha dos municípios lindeiros e os municípios que antigamente eram vinculados ao nosso município de Rondon, e também conseguimos entrar já em Toledo. Então, Giovanni, como eu falei um pouco disso, eu não sabia que vinha essa pergunta, eu falei um pouco disso antes. Eu acho que aqui em Rondon a gente tem um porte que a gente precisa um pouquinho mais. Olhando um pouquinho para trás, isso aí principalmente na esfera pública, a gente tinha um serviço de saúde bastante desestruturado. Isso ao longo do tempo veio melhorando. Então hoje a gente tem um serviço de saúde pública que consegue suprir uma série de demandas que há bem pouco tempo atrás isso não era possível. Esse avanço dos casos era o medo de todo gestor, né? Uma vez que você tenha um número de casos ativos maior do que aquilo que você consegue tratar, isso se torna um problema muito sério, porque infelizmente vai ficar gente sem tratamento, né? E é uma situação inesperada, então é difícil a gente colocar os olhos sobre o sistema de saúde do jeito que ele era para receber uma doença, uma pandemia ou uma situação como essa, porque obviamente ele não seria suficiente, né? A gente tinha uma quantidade de leitos que era prevista por uma série de situações que a gente tinha muito bem cadastradas e definidas, aí de repente chega uma doença que faz 2.500.000 casos em 4 meses, né? E isso desestrutura qualquer planejamento, né? É uma das ameaças que a gente tem quando trata de saúde, são as endemias e as pandemias. E por mais que a gente tente se programar para isso, quando ela chega, acontece dessa forma. O que é importante? É importante estar tudo muito sincronizado e conseguir, de certa forma, organizar esses dados e ter acesso a esses dados da forma mais fidedigna possível. Então isso também faz muito parte da população, que tem que se autodenunciar, digamos assim, quando tem sintomas, buscar o atendimento médico e orientação com a epidemiologia, mas principalmente respeitar isso. O número preciso eu não vou saber te dizer, Johnny. A gente teve alguns casos suspeitos, porque hoje o suspeito é qualquer um que apresenta síndrome gripal. Então, aquele paciente que chegou com um quadro de síndrome gripal, ele era enquadrado para atendimento separado da população, de acordo com os protocolos que foram desenvolvidos na instituição, e aqueles que precisavam internar, eles iam para a área específica para isso, até sair o resultado do exame. Até agora, não tivemos nenhum paciente com gravidade internado que positivou. A ideia da nossa parceria com o Dr. Luiz Prati e Bioparque é fazer um centro de assistência à saúde. Então ele vai ser um centro moderno, em que a gente vai ter sim área hospitalar e de internamento, mas vai pregar muito no que a gente vem falando há 10 anos, que é na prevenção de doença e promoção de qualidade de vida, com programas de exercício, enfim, orientação dietética e tudo isso que a gente já vem fazendo nesse período todo. O atendimento hospitalar, sim, o nosso projeto e o nosso planejamento é para que seja uma área modelo, com atendimento de alta complexidade e com bastante tecnologia integrada, com associações de projetos e parcerias com a Universidade Federal do Paraná, que vai ser nossa vizinha. Todos os projetos auxiliares e o projeto do hospital estão em andamento, e com o pessoal do gerente de desenvolvimento e expansão do projeto, que é o responsável por isso. Então, assim que tiver com todos esses projetos já feitos, eles devem voltar à vigilância para ter aprovação e aí sim continuar com o processo de edificação do hospital. Ele tinha um prazo, se eu não me engano, de 5 anos para estar funcionando a 60%, se eu não me engano. Agora, com essa situação do coronavírus, eu preciso sentar com a Ana e entender de novo e saber como é que eles estão reprogramando isso, se houve mudança nas datas ou não.